Então vamos ver aqui, pessoal, qual que vai ser a estrutura dos slides quando você for apresentar um trabalho que tem resultado de pesquisa, ou até mesmo um projeto de pesquisa que você queira que seja executado na universidade, tá? Então vou fazer assim, vou começar falando para os trabalhos que apresentam resultados de pesquisa, que vai ser o quê? Vai ser um TCC, vai ser uma dissertação, vai ser uma apresentação em evento, em congresso, para quem tem iniciação científica, né? Então vai ser para esse tipo de trabalho. Mas daí no meio eu vou dar outros detalhes. Então a primeira coisa que quando você for preparar a sua apresentação é fazer o slide título. Depois vai vir a introdução, os objetivos, a metodologia, resultados e discussões e a conclusão. Por último, lista de referências. O slide título é onde você coloca o título do seu trabalho, se identifica o seu orientador, o seu professor. Aqui na introdução está o grande detalhe. Lembra que quando vocês estão escrevendo o projeto de pesquisa de vocês têm introdução e vocês têm metodologia, vocês têm introdução e vocês têm revisão da literatura. Então, o TCC também é assim, ele também tem uma introdução, uma revisão da literatura, uma dissertação, uma tese também. Então, o que fazer na introdução, sendo que você tem esse emaranhado de informações? Então, a sua introdução, você vai falar, baseado na literatura, o que for importante para motivar a sua pesquisa. Por isso que algumas pessoas mudam, digo, eu, professora Alice, também faço isso, troco a parte introdução pelo termo motivação do trabalho. Por quê? Porque daí você consegue fazer um apanhado do que você escreveu na sua introdução e do que você escreveu na sua revisão da literatura. E tudo isso você monta de uma maneira para mostrar o que te motivou a fazer a pesquisa que você está apresentando, tá bom? Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Vai ter o slide dos objetivos, os slides onde você vai descrever totalmente sua metodologia, os slides em que você vai apresentar os seus resultados e também as discussões, a conclusão é a lista de referência. Lista de referência segue a norma da ABNT, tá bom? E tem também os agradecimentos. O que acontece aqui nessa parte de agradecimentos? Quando você for apresentar um congresso, em um evento, se você for apresentar, por exemplo, um projeto de pesquisa, um trabalho de pesquisa, ele vai ter só os agradecimentos ao órgão de fomento ou os agradecimentos, por exemplo, à universidade ou às universidades parceiras, né? Já se você for apresentar uma defesa de TCC, uma defesa de dissertação e tese, por exemplo, além de ter os agradecimentos obrigatórios, que são os órgãos de fomento que financiaram a sua pesquisa, você também pode fazer um agradecimento às pessoas importantes que te ajudaram durante aquele momento especial para você, tá? Então, só cuida com isso. Essa parte de você colocar as pessoas que você gosta, é só quando for TCC, dissertação, tese. Agora, se você for em um evento científico, você tem que colocar apenas como agradecimento, que é obrigatório, os órgãos de fomento que financiaram a sua pesquisa, tá bom? Outro detalhe. Esse aqui é para você fazer a sua apresentação do seu TCC, fazer a apresentação da sua pesquisa em andamento ou da sua pesquisa finalizada em um evento científico, em um congresso, por exemplo, fazer a apresentação da sua dissertação. Mas e aí, professora, se eu for fazer a defesa, se eu escrevi o projeto de pesquisa e eu preciso defender ele para a universidade permitir que eu execute esse projeto, ou de uma maneira que o meu orientador deixe eu fazer ele, ou preciso defender o meu projeto de pesquisa para que eu possa concorrer a uma bolsa. E daí, é a mesma ordem? É a mesma coisa aqui? Quase. O que vai mudar? Por exemplo, esse projeto que vocês estão escrevendo para mim, vocês vão fazer os slides de apresentação dele. O que não vai ter nele? Não vai ter resultados, discussões e não vai ter conclusão. Os agradecimentos, até se você quiser fazer para você testar, pode. Por quê? Porque os resultados e discussões e a conclusão não são itens obrigatórios
obrigatórios, de projetos de pesquisa ou de pré-projetos de pesquisa a serem executados que não tenham intenção de ser financiado. Aí, se você não tem, por exemplo, para o nosso pré-projeto de pesquisa, essa parte aqui não existe. Você vai fazer o slide título, você vai fazer a introdução, você vai fazer os objetivos, a metodologia. Aí, depois da metodologia, você vai adicionar o cronograma. Aí, aqui depois vai vir o cronograma, tá? Do cronograma, vai para a lista de referências e agradecimentos. Caso você queira, ou fique interessante você colocar os resultados esperados, mas não é obrigatório. Agora, se você quer ter, por exemplo, financiamento para o seu projeto de pesquisa, então daí torna-se obrigatória parte dos resultados esperados. Aí você vai colocar depois a metodologia e os resultados esperados. E em alguns casos, eles também pedem os impactos da proposta, o que de bom vai trazer a sua proposta de pesquisa. Aí você também coloca aqui, tá? Mas isso é quando você for pleitear um financiamento, quando você quiser que você tenha uma bolsa ou que alguém pague por aquela sua pesquisa, tá bom? No caso aqui do nosso pré-projeto de pesquisa, só vai vir até metodologia, cronograma, depois lista de referências e agradecimentos. Se vocês quiserem por resultados esperados, é interessante, mas não obrigatório, tá? Mas e aí, professora, se eu for fazer um seminário e o professor me passou um tema antioxidantes, como que fica? Fica aqui, ó, você corta essa parte aqui para o seu seminário, você vai fazer o slide, a introdução do seminário, os objetivos, e você vai pôr a parte de desenvolvimento. Que daí nessa parte de desenvolvimento é que você vai falar tudo sobre o tema que o professor te pediu. Aí depois as listas de referências, tá bom? Então vamos continuar aqui. Aqui é um exemplo, eu estou usando o meu exemplo, tá? Aqui é o exemplo do primeiro slide, que é onde traz a identificação da sua apresentação. O que deve ter no seu primeiro slide? Deve ter o título da sua apresentação. Esse aqui é o título da minha tese, tá? Esse títulozinho aqui. Deve ter o autor, então tá aqui, ó, por exemplo, doutoranda Liz Regiane. Se for vocês, vai ser aluno, né, ou graduando. Vai ter o nome do orientador, se for uma sua apresentação de TCC ou apresentação em evento científico, orientador e co-orientador, ou se não vai ser o professor. E a instituição. Quando é instituição, é interessante você colocar o logo da instituição no slide. Fica mais bonito você pôr o logo do que você escrever, tá? Aqui embaixo está escrito o que é de uma forma geral a minha apresentação, uma defesa de doutorado. Essa imagem aqui é algo original meu, porque isso aqui é o arranjo molecular de uma das moléculas que eu sintetizei, ó que linda. Quando elas interagem, vocês vão aprender isso em química. Quando elas interagem entre elas por pontes de hidrogênio, interações intermoleculares, todas as moléculas que eu sintetizei se organizam igual a essa flor. Aí eu achei tão bonito que eu usei na capa da minha apresentação de defesa de doutorado. Mas você não precisa colocar imagem nenhuma, pode ser branco o seu slide, não tem problema. É interessante, mas não é obrigatório ter um sumário na sua apresentação. Por quê? Porque é interessante que você diga como que a sua apresentação vai ser dividida. E o sumário vem após o slide da capa. É obrigatório ter números de slides na sua apresentação. Só que aí a contagem de slide começa no slide 1, que é a capa. Porém, você vai começar a deixar aparecer o número de slide no slide 2, tá? A capa não aparece o númerozinho de slide, mas é obrigatório. Eu, como professora, quando eu avalio o seminário, se não tem número de slide, eu já tiro ponto. E a maioria dos professores são assim. Por quê? Porque depois, se você quer questionar o aluno, ele não precisa ficar passando slide por slide. Você já fala, ó, lá no slide 4, eu fiquei com uma dúvida no que você falou. Aí o aluno já vai direto no slide 4. Senão não tem como ter essa parte de questionamento. Então é obrigatório ter o número do slide. Se vocês não souberem como pôr o número de slide, tudo que vocês não souberem sobre o PowerPoint, aí vocês vão me perguntar durante a aula, tá? Aqui é um exemplo de agradecimentos, é uma dica. Para quando vocês forem fazer lá
apresentar em um evento científico, vocês vão colocar só esse tipo de agradecimento aqui, ó, que são os órgãos de fomento. Aqui, por exemplo, o meu foi a CAPES e as universidades parceiras. Agora, se vocês forem fazer o TCC de vocês, vocês podem colocar também as pessoas que contribuíram para a sua realização. Então, eu prefiro fazer montagem de fotos. Então, quando vocês forem fazer defender o TCC de vocês, fica aqui uma dica se vocês quiserem fazer o agradecimento às pessoas especiais que colaboraram para vocês chegarem aonde vocês chegaram, tá? Mas isso aqui é só quando for TCC, tá? Se não for TCC, esquece essa parte, ok? Aí vocês vão usar só essa daqui. Vamos para algumas dicas da apresentação. Vocês devem usar letras bem legíveis para a confecção dos slides. As mais usadas são Times, Arial, Calibre, Comic Sans, Book e Bookman Note. Eu gosto mais de Times. Na verdade, eu só não gosto de Arial e Calibre. Eu, professora Liz, mas aí é a escolha de vocês, tá? Se vocês forem apresentar figura e tabela, vocês têm que usar as normas da BNT, que nem a gente aprendeu lá para escrever o relatório, para a gente escrever o projeto de pesquisa. Cuida com a cor das fontes e letras. Verifiquem que aqui, como é uma aula, então eu coloco bastante coisa colorida. Já quando vocês forem fazer a apresentação de vocês, de seminário, essas coisas, não é interessante que vocês usem muitas cores, porque senão vai desviar o foco da apresentação, que é o conteúdo em si. Então, para uma aula, tudo bem você colorir, você colocar gifzinho, tudo bem. Mas para apresentações formais, apresentar projeto de pesquisa, defender TCC, apresentar seminário em sala de aula, não é interessante, tá? Quando você for apresentar, você não vai escrever um texto enorme, certo? Na sua apresentação. Não façam isso no slide de vocês. O slide de vocês deve conter tópicos que guiem vocês durante a apresentação. Tópicos, imagens, pequenos detalhes, pequenos resuminhos, tá? Então, para você lembrar a ordem que você tem que falar cada coisa, é interessante você adicionar algumas animações. Eu também posso estar ensinando vocês a fazerem isso em sala. As animações são essas que quando eu vou clicando as coisas vão aparecendo, porque ela vai te lembrando a ordem que você tem que falar cada coisa. É interessante você colocar as referências que você usou para preparar os slides no rodapé dos slides da sua apresentação. Olha aqui, ó, isso aqui é importante demais. Os seus slides devem ser formatados, o seu texto deve ser justificado. A fonte que você usa no começo, se você usou Times no primeiro slide, você usa Times em todos os slides. Se você usou 30 para o título e 24 para o texto, você usa 30 para o título e 24 para o texto em todos os slides. Tem que ser algo padrão. Se você for apresentar figura e tabela, centraliza no meio do slide ou faça de uma maneira que fique ordenado e bonita a sua apresentação, tá bom? Aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês, ó. Observem que aqui estão as referências utilizadas para a confecção desse slide. Então, foi atribuído animação para que eu lembrasse, essa aqui é da minha defesa de tese, a ordem que eu tinha que falar. Aqui é a parte de motivação da minha tese. Então, primeiro eu tinha que falar sobre esse cara aqui, que era o pirazol, aí eu falei sobre ele. Depois eu tinha que falar sobre as propriedades biológicas que ele apresentava, agora eu vou chamar a próxima coisa que eu tinha que falar. Eu tinha que falar qual era a importância dele, ó, tá vendo que são tópicos, não são textos. Eu olhava para o tópico e lembrava do que eu tinha que explicar. Aí aqui tem mais uma explicação relacionada ao circular esses dois nitrogênios, já foi mais um toque que eu anotei para eu ter na hora de apresentar. E as figuras vão surgindo, ó, com as animações, de maneira que me orientem a minha ordem de fala e minha ordem de explicação, tá vendo? Ó, as figuras aqui, ó, elas são nomeadas de acordo com a BNT. Aqui eu coloquei a referência, olha aqui onde está a referência 3, tá? Olha aqui o meu textozinho pequenininho, totalmente formatado, apenas para me ajudar a lembrar. Então, quando você for preparar o seu slide de apresentação, você vai usar figuras, tópicos, animação, de maneira que organize as suas ideias para você estar apresentando e discutindo sobre aquele tópico, tá bom? Esse aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês. Eu posso dar outros exemplos durante a aula, se vocês quiserem. Aqui, você vai fazer a sua apresentação.
Cada uma das apresentações oral vai ter um tempo estipulado para você. Seja 35 a 45 minutos, seja 30, seja 20. Aqui tem uma perspectiva de porcentagem de tempo que você gasta cada um. Por exemplo, no título. 5% do tempo você vai gastar no título, porque você vai colocar o seu slide, você vai começar, apresentou o seu slide primeiro lá, que é a capa. Então, primeiramente, você vai se apresentar, vai cumprimentar, né, a banca e a plateia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Liz Regiane, estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que é intitulado. Aí você fez essa introduçãozinha ali. Essa introduçãozinha você gastou 5% do tempo. 20% do tempo você vai gastar lá falando sobre a sua motivação, a introdução do seu trabalho. 25% você vai gastar falando sobre como você fez o trabalho, sobre os métodos. 40% você vai gastar falando dos resultados e discussões. E 10% concluindo. Então, observe que você tem que ter um tempo cronometrado. Então, como que você vai fazer isso? É interessante você fazer um roteiro da sua fala. Quem assistir essa aula vai ter que me lembrar como eu vou mostrar para vocês como fazer um roteiro da sua fala, da sua apresentação. Então, faz um roteiro da sua fala, treina na frente do espelho e cronometre o seu tempo. Porque você não pode estourar o tempo que a banca te dá, ou o tempo que o seu professor te dá, ou o tempo que os organizadores de um congresso te dá para você apresentar o seu trabalho. Então, por isso, você tem que ter um roteiro da sua fala. Não adianta você ir com a cara e com a coragem que não sai, tá bom? Então, organiza o roteirinho, treina e manda bala. Bom, pessoal, desejo a cada um de vocês sucesso toda vez que você for fazer uma apresentação, toda vez que você for fazer uma apresentação de seminário, toda vez que você for fazer uma defesa de TCC, que você for participar em um congresso, que em cada uma dessas apresentações vocês evoluam cada vez mais, que vocês cresçam dentro da carreira acadêmica de vocês e sejam um sucesso total, tá? Nos encontramos então na nossa aula para eu tirar dúvidas e para eu falar outros detalhes que eu não falei aqui na apresentação. Por favor, anotem as dúvidas de vocês, porque com certeza o que vocês mais vão fazer é apresentar, tá? Então, me questionem durante a aula de hoje pra gente conversar e trocar bastante ideia, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. E vai ter uma atividade sobre isso, tá? Eu já vou acrescentar no Moodle, ok? Abraço, gente, até mais.